Vai lá. Barbeiro sofre fraturas após se enroscar em fios de telefonia no centro de Alegrete. Notícia Cara, do eu último vi dia isso 11 de aí. agosto. Eu Os vi fios isso aí. soltos de telefonia em ruas de Alegrete, que passaram por uma retirada parcial durante o mutirão envolvendo empresas de telefonia, RGE, Prefeitura e com monitoramento do Ministério Público, provocaram um acidente no início da madrugada desta sexta-feira, dia 11 de agosto, em uma via no centro da cidade. Aí a foto aí do companheiro aí, que eu acho que não quis se identificar. Ah, não, tá aqui, ó. O barbeiro Marcelo Augusto Mardegan, de 27 anos, trafegava de moto nesse domingo, dia 10, quando, ao entrar na rua Joaquim Antônio, foi derrubado por fios de telefonia soltos. Ele caiu de moto e sofreu uma fratura no punho esquerdo e ruptura da clavícula direita aí. Foi feio, hein? Bah. Além das dores e dos gastos iniciais com medicação, Marcelo está apreensivo. Autônomo, ele depende exclusivamente da barbearia para seu sustento e, com as lesões, não tem condições de trabalhar. O promotor Eduardo Fagundes, responsável por tratar dessas questões, informou que já foram realizados 2 mutirões para retiradas de fios, um de forma parcial e outro sem a efetividade esperada. Ele explicou que parte dos fios pertence à operadora Oi, enquanto outros são serviços de internet contratados de forma irregular, muitas vezes anunciados no Facebook. Os chamados, abre aspas, gatos de internet, fecha aspas. O promotor reforçou que as empresas legalizadas que prestam esse tipo de serviço devem manter placas de identificação nos cabos. Segundo ele, houve reunião com a RGE, proprietária dos postes, já que as empresas de telefonia utilizam essa estrutura para instalar os fios. Existe a possibilidade de que os fios sem identificação de empresas autorizadas sejam cortados, informou o Dr. Eduardo. Aí a foto da moto do Marcelo. Da moto dele caída. É essa aí a notícia. Cara, eu tô procurando aqui, ó, algum tempo atrás, teve bastante mídia, uma operação limpa fio para retirada desses fios excedentes que estão praticamente arrastando no chão, né, cara? Só que são aquelas operações meio midiáticas, né, que de fato não surte efeito, não acontece, a coisa não acontece como a gente espera, né? Então fazem uma operação ali e aí depois morre a coisa e não acontece mais nada e aí depois vão dar atenção quando acontece um novo acidente. Né? Esse aí não é o primeiro acidente que ocorreu e infelizmente se a coisa continuar como está, não será o último, né? Lamentavelmente. Mas é lamentável, né? E isso aí é um problema, Gabriel, que não é só de Alegrete, né? Eu tenho andado por aí em outras cidades aí, é um problema bastante sério que toma conta praticamente, acho que várias ou todas as cidades aí do Rio Grande do Sul. Porque eu acho que não tem uma legislação eficaz para tratar do assunto. Porque, por exemplo, aqui em casa, quando eu vim para essa casa aqui, que a gente adquiriu, já tinha 2 cabos de fibra ótica, né? Aí, claro, eu vim para cá, daí solicitei a transferência da minha rede de internet da outra casa que eu estava, e aí o pessoal colocaram mais um cabo. Né? Aí eu perguntei sobre aqueles outros 2 cabos, não, esses 2 cabos aí tem que ser a empresa que colocou, né, para retirar. Mas eles não retiram. Daí, se precisar, eles colocam um novo cabo e o cabo que está ali eles não retiram, fica ali. E aquele cabo ali, uma hora vai arrebentar, uma hora vai ficar frouxo, vai ficar colocando os motoqueiros, principalmente os motociclistas, em risco e ninguém faz nada. Então, enquanto não tiver uma legislação pertinente e que realmente cobre das empresas de internet, porque hoje é internet, né? Antigamente era telefonia, mas não se fala mais em telefone. O telefone fixo residencial praticamente está sendo extinto. E os cabos de telefone estão sendo substituídos pelos cabos de fibra ótica. E aí são várias empresas, e aí se tu troca de operadora, a nova operadora vai lá e coloca um novo fio. E aqueles fios vão ficando ali. Eu cito o exemplo aqui de casa, e assim vai. Praticamente todas as casas de Alegrete, se fizer a troca de operadora, vai ter um fio a mais da sua casa ali, e o fio antigo não é retirado. Eu acredito que todo mundo não, mas boa parte das pessoas, sobretudo de Alegrete, né, principalmente daqui, porque a notícia é daqui, lidem com isso, né, de terem fios esperando em casa que sei lá, contou com a empresa ir lá tirar porque trocou de internet, ou porque simplesmente trocou de casa e voltou, ou alguma coisa nesse sentido, né, o inquilino anterior, o ocupante anterior trocou de casa e ficou fio ali. Eles esperam isso, né? As pessoas esperam isso. Só que nunca acontece. Agora, eu acho que o ponto central que nós deveríamos evidenciar aí nessa matéria é o seguinte. Beleza, ele quebrou o punho,
e a clavícula. Só que ele é autônomo. O que acontece com ele? Como é que ele vai se sustentar? Né? Eu garanto que que ele não estava fazendo coisa errada, né? Ele estava trafegando numa das rodovias e aí teve o infortúnio, a infelicidade de ser atingido por esses fios. Que até a própria matéria aqui diz, né? Em algum momento aqui, ela diz que os fios eles estavam sendo retirados, pertencentes à operadora Oi e outros serviços de internet contratados de forma irregular. Por que não responsabilizar essas empresas? O que a prefeitura diz sobre isso? Né? O que a RGE diz? Porque a princípio, posso estar errado, mas a princípio o que dá a entender a matéria é que os fios foram desses, né? Da Oi, desses outros serviços de internet contratados de forma irregular. Será que não tem como contatar a Oi? Será que não tem como ir atrás de serviços de internet contratados de forma irregular que disponibilizam esse serviço de maneira irregular para cobrar? Pois é, o que tu entende como contratar de forma irregular? Como é que tu vai contratar um serviço de internet de forma irregular? Me chamou a atenção. Até existem os GatoNet, né? Os gatos de internet, como a matéria diz aqui, né? Até existem esses gatos de internet. Mas será que não tem como ir atrás desses caras, dessas pessoas? Né? O que faz o Ministério Público numa hora dessas? O que faz a Prefeitura numa hora dessas? Eu acho que poderia ser um pouco mais ativo, né? Talvez para indenizar o Eduardo, o Marcelo, talvez para prestar algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda. Exato. Porque no final das contas ele não fez nada. E garanto, ele saiu com 2 lesões, com o punho e a clavícula quebrados, né? Com 2 fraturas, mas a moto dele também foi danificada. Né? Mas foi só um arranhãozinho aqui. Sim, mas um arranhão na tinta, vai lá para ver quanto custa. Vai lá no profissional para ver quanto custa. Né? É caro. E eu não sei. Né? Estou aí, vamos ver no que isso vai resultar, mas a princípio lavaram as mãos. Não, acidente, aconteceu, é isso. E ficou por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo? Exatamente aí, ó. Vai ficar por isso mesmo? É por isso que eu falo, né? A legislação ela tem que ser aprimorada para que essas injustiças não aconteçam. Ele sofreu um acidente e aí vai ficar por isso mesmo, né? Como tu disse, ele não estava fazendo nada errado, estava transitando na via pública. Ou, né, as empresas, olha só, ou as empresas operadoras de internet são responsabilizadas, ou a própria prefeitura, porque a via pública, de quem é a responsabilidade da via pública, né? Quem tem a responsabilidade de fiscalizar também? A prefeitura? Tanto é que quem estava fazendo a operação limpa-fio era a prefeitura, eram os funcionários da prefeitura, sobre supervisão da prefeitura, né, juntamente com os funcionários das operadoras, né? Foi ali uma operação, né? Só que foi insuficiente, né? Só que infelizmente foi insuficiente, porque a gente visualiza aí vários cabos pendurados, né? E eles, a cada dia que passa, eles vão cedendo mais e vão expondo ainda, colocando mais ainda em risco quem por ali passa, né? Então, foi insuficiente, né? A intenção foi boa, mas foi insuficiente. E algo precisa ser feito. Exatamente. Exatamente. E aí, de medidas insuficientes, a gente já tá cheio, né? Como disse, se é para elogiar, a gente vai elogiar, mas a gente também tem as nossas ponderações, né? E aqui é uma ponderação, né? A gente entende que não é muito simples, né, a retirada desses fios, que o mesmo conjunto de fios pode se estender a quilômetros e quilômetros, mas a retirada tem que ser feita entendendo dessa... exatamente. A questão que eu entendo assim, é como identificar que aquele cabo a qual empresa pertence, né? Porque para nós leigos é tudo fio preto, né? Exatamente. São cabos, são fios pretos, mas deve ter alguma etiqueta, alguma coisa, alguma numeração, alguma placa que identifique de qual empresa pertence aquele cabo. Por óbvio, deveria existir, né? Exatamente, mas aí é que está. O que eu ia dizer é o seguinte: as empresas, e quando eu estou falando de empresas, eu estou também trazendo a prefeitura, né, a figura da prefeitura, elas devem ter a responsabilidade de remover aquele dado conjunto de fios e amarrá-los ou fixá-los de alguma maneira. Né? Eu acredito que não seja impossível atar um fio num poste. Eu acredito que não seja difícil. Ata em algum lugar alto e volta no dia seguinte para terminar a retirada, para terminar a remoção daqueles fios, para terminar aquele serviço. Né? É uma forma de prevenção, né?
Isso, e sim, exatamente. Exatamente, entendeu? E isso que eu tô colocando aqui é que assim, ó, é o mínimo, entendeu? É o mínimo do mínimo a ser feito. Será que assim, ó, as pessoas que vão tirar os fios ali, as empresas que vão tirar os fios ali, contam com um grupo de 4 pessoas, vamos dizer, um carro ali, um carro com 4 pessoas, 3 pessoas? Eu acho impossível que nenhum dos 3 indivíduos que andam trabalhando juntos, eles vão pensar, né? Porra, vamos deixar esses fios aqui e é isso, né? Ah, amanhã a gente volta e junta, deixa aqui. Correndo o risco de acontecer isso com as pessoas, né? Essa é uma das piores consequências, né? Fratura. Ainda mais que, ok, ele, entre várias aspas aqui, né, só fraturou. Imagina se tivesse morrido. Cai na rua, um carro atropela, um caminhão atropela, um ônibus atropela. Acontece uma batida mais severa, né? Fecha, interrompe todo o movimento da rua. E aí? Né? Essa é uma das causas mais severas. Que bom que não aconteceu, né? Que bom que o Marcelo tá aí vivo para contar a história. Mas aconteceu. Se não tivesse os fios, ele estaria sem as 2 fraturas. E talvez, né? Esperamos que não, né? Que ele não lide com essas fraturas pro resto da vida. Mas tem pessoas que fraturam algumas partes do corpo que levam pro resto da vida. Né? Esperamos que isso não aconteça. Mas e aí? Caberia uma indenização, não caberia? Pelo menos para ajudar ele com os custos de sobreviver, com os custos da moto. Porque conta d'água, conta de luz, conta de tudo que é lugar, chega para pagar, né? A Corsã não quer saber o que aconteceu na tua vida, ela quer o dinheiro da conta d'água no bolso deles, na conta deles. A RGE não quer saber se tu quebrou o braço, se tu quebrou as costas, se tu quebrou as pernas. Ela quer o dinheiro da conta de luz na conta deles, o boleto pago no final do mês, não é verdade? E o Marcelo precisa trabalhar para pagar os seus boletos. E o Marcelo precisa trabalhar para pagar os seus boletos. E aí, como é que fica? Né?